Fala aí, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia, para a gente dar sequência aqui aos nossos estudos sobre o relevo. E agora nós vamos falar diretamente sobre o relevo brasileiro e todas as suas características e também classificações. Eu não preciso nem dizer que é de extrema importância que você tenha visto os vídeos anteriores, que a gente falou respectivamente sobre as camadas da Terra, sobre os agentes internos, a tectônica de placas, os agentes externos e também o tempo e as estruturas geológicas. Porque agora nessa aula a gente vai só complementar e dizer quais são literalmente as características do Brasil. Mas para falar disso tudo, você tem que ter tido essa base, você tem que ter visto os vídeos anteriores, porque isso tudo se complementa na aula de hoje, ok? A gente está na nossa penúltima aula sobre relevo, ainda temos mais umazinha que a gente vai incrementar para dar aquela ênfase muito importante e destrinchar o livro para que você não fique com nada, com nenhuma ponta solta para sua prova e assim conseguir entender toda essa bodega, ok? Então vamos lá, a gente vai falar sobre as características gerais do relevo brasileiro. Primeiro ponto, vamos começar? Olha só, o relevo do Brasil ele tem uma formação antiga. O que significa isso? Significa que o relevo do Brasil ele já se formou e não está mais em processo de formação. Sempre que a gente fala de antigo na geologia, a gente associa, claro, ao pré-cambriano, aquele momento mais antigo, você lembra? Da história geológica. Ou seja, o relevo do Brasil, o arcabouço geológico brasileiro, ele foi formado e não está mais em processo de formação. Suave? Show de bola? Outro ponto importante, nós temos um intenso processo de desgaste no nosso relevo. Opa! A atuação principalmente dos agentes externos. Quais são eles? Olha aqui, ó, o intemperismo, que é o desgaste, e a erosão, que vai ser o transporte. Então perceba, o relevo do Brasil ele não está em formação, mas ele está sofrendo um amplo processo de modelagem, um amplo processo de desgaste. E eu posso concluir ainda o seguinte, que ao invés do relevo do Brasil ele está crescendo, porque ele não está mais crescendo, esse relevo do Brasil aqui, ó, ele está diminuindo de tamanho em função desse grande desgaste que já vem sofrendo há mais de 4 bilhões de anos atrás, correto? E olha só que importante, por conta desse intenso desgaste, nós vamos ter modestas cotas altimétricas. No território brasileiro, não temos picos tão elevados, não temos altitudes tão significativas. O nosso ponto mais alto, que a gente vai ver melhor na próxima aula, ele não chega nem a 3.000 metros de altitude. Diferente, por exemplo, de outros países que temos aqui no nosso continente, na América do Sul, né? Que tem cadeias montanhosas, tem relevos de grande cota altimétrica. Aqui no Brasil não vai ser assim. Nosso relevo ele vai ter altitudes bem modestas, bem pouco significativas, ok? Então isso é muito relevante para os nossos estudos. E uma observação muito importante, é por isso que o Brasil ele não vai ter cadeias montanhosas, ok? Porque as cadeias montanhosas estão em áreas onde o relevo ainda está se formando. Então, muito importante você saber essas duas importantes características. O nosso relevo ele já foi formado, ele tem uma formação bem antiga, lá do pré-cambriano, e ele está sofrendo um intenso processo de desgaste em função da atuação dos agentes externos, o que favorece aqui ele ter uma modesta altimetria, uma modesta cota de altitude. Suave? Tá pegando a ideia? Tá pescando a fita? Então vamos continuar. Nós temos aqui no nosso território escudos cristalinos em 36% da nossa estrutura geológica. Então nós temos escudos cristalinos ocupando a menor parte do nosso território. Quando eu falo de escudos cristalinos, você tem que lembrar de algumas características das aulas anteriores. Escudo cristalino tem formação antiga, predomina o processo de erosão, eles estão perdendo sedimentos e também tem uma disposição grande, uma riqueza grande de minerais metálicos. E também você tem que associar os escudos ao pré-cambriano, que são, não é, aquelas estruturas mais antigas do período mais antigo da nossa história geológica, ok? Agora, quando eu falar de pré-cambriano, você tem que também lembrar que esse éon se divide em duas eras, que são o Arqueano e também o Proterozoico, ok? No caso aqui do Brasil, nós temos que saber diferenciar as estruturas do Arqueano, cristalinas, e as estruturas cristalinas do Proterozoico. Olha para cá. Eu tenho no Arqueano 3 escudos que se formaram. O escudo do Xingu, da Guiana Meridional e também do São Francisco. A esses escudos mais antigos nós vamos dar o nome de crátons, ok? Então nós temos 3 escudos cristalinos
mais antigos lá do Arqueano, o Xingu, Guiana Meridional e São Francisco. Quer simplificar para ficar melhor? Xigução. Pegou ali Xigução, Xingu, Guiana Meridional e também São Francisco. São 3 estruturas do Arqueano. Olha para cá. Eu também tenho no Proterozoico mais 3 estruturas cristalinas que são o Tocantins, o Borborema e o Mantiqueira. Quer simplificar? Tomabô. Tocantins, Mantiqueira e Borborema são escudos cristalinos formados no Proterozoico. Mas, professor, qual é a diferença dos dois? Ora, é simplesmente o momento onde eles se formam. Embora todas as seis províncias citadas aqui agora sejam escudos cristalinos. Os mais antigos são os crátons, do Arqueano, e os do Proterozoico também são antigos, porém menos antigos do que o do Arqueano. Sacou a ideia? Então temos aqui importantes estruturas cristalinas do nosso território. Eu tenho um mapa muito legal para te mostrar. Olha esse mapinha daqui. Tira um print desse mapa, pelo amor de Deus. Tira um print, reprisa esse mapa no seu caderno para ficar bonitão, porque você tem que saber a localização exatamente dessas estruturas geológicas aqui, ok? Beleza. Seguindo aqui com a nossa lógica, também vamos falar que o Brasil ele tem bacias sedimentares. Agora, as bacias sedimentares ocupam mais da metade do nosso território brasileiro, correto? 64% do nosso território ele é revestido por estruturas sedimentares, estruturas que ganharam muitos sedimentos ao longo do tempo. E quando eu falar de ao longo do tempo, você lembra desse éon aqui, ó, o éon Fanerozoico. Que o éon Fanerozoico terá 3 importantes eras, que são o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico, respectivamente. O Paleo, o Meso e o Cenozoico, ok? Nós temos essas 3 eras importantíssimas que vão ter formações de bacias sedimentares que vão estar acontecendo depósito de sedimentos. Agora, qual a importância das bacias sedimentares? Só para a gente poder lembrar. As bacias sedimentares têm importância em função das reservas de combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, principalmente o petróleo, que vai ser, é claro, não é, a nossa principal fonte de energia utilizada quando a gente pega e compara a nossa matriz energética. Quando a gente pega e vê todas as fontes disponíveis, o petróleo vai ser aquela que mais vai ser utilizada no Brasil, sobretudo para os transportes, ok? Então temos aqui os 3 momentos importantes onde as bacias sedimentares se formaram. Agora, o Brasil ele vai ter como destaque 4 importantes bacias. A bacia do Paraná, a bacia do Parnaíba, a do Amazonas e a bacia costeira. Vou trazer o mapa para você observar, agora dá uma olhada nas bacias sedimentares. Tá observando? Tá conseguindo visualizar? Olha aí nossas bacias sedimentares aí, elas revestem a maior parte do território nacional, ok? Lembra sempre disso. Agora, ponto importantíssimo, o Brasil não possui dobramentos modernos. Mas primeiramente, o que são dobramentos modernos, gente? Dobramentos modernos são as estruturas de relevo mais recentes. São aquelas estruturas que estão em processo de formação. E para estar em processo de formação, você tem que lembrar que estão nas áreas, não é, de limites orogenéticos, limites de encontro ou separação de placas tectônicas. Agora, você consegue visualizar o porquê que o Brasil não tem dobramentos modernos? Olha, porque o Brasil se localiza no centro da placa sul-americana. Olha o Brasilzinho aqui, ó, no centrozinho, longe das áreas de limites orogenéticos. Então, por conta disso, não teremos cadeias montanhosas, não teremos vulcanismo, não teremos grandes abalos sísmicos, muito embora nós tenhamos terremotos sim dentro do território, mas fato é que o Brasil não terá dobramentos modernos, ok? Só para a gente poder lembrar, eu estou mostrando aqui a minha legendinha bonitinha que eu fiz para você. A placa sul-americana, na sua porção mais oriental, ela vai estar se separando da placa africana, ok? E aqui na sua porção mais ocidental, ela vai estar em contato com a placa de Nazca. Nós temos aqui 2 importantes formas de relevo que vão surgir, 2 importantes dobramentos modernos, que são aqui, ó, a Cordilheira dos Andes na América do Sul e aqui a dorsal atlântico-mesoatlântica entre a América do Sul e a África no Oceano Atlântico. Isso daí foi tema de uma outra aula, mas já estou revisando aqui para você observar. Mas fato é dessa aula de cá que o Brasil não possui dobramentos modernos. Deu para sacar? Deu para entender a lógica? Então, das 3 estruturas, apenas uma o Brasil não terá no seu território. Segue aqui comigo. A nossa plataforma continental ela vai ter 200 milhas náuticas de
aproveitamento próprio brasileiro. Agora, o que é plataforma continental? Plataforma continental vai ser o nosso relevo submarino, que já falamos na aula sobre território. Vou trazer uma imagenzinha, olha só uma imagenzinha que é importante. O nosso relevo, ele da porção continental, ele vai avançar em direção ao oceano, correto? Mas tudo isso é de propriedade do Brasil. A gente vai dar esse nome, dessa base geológica, de plataforma continental. Essas 200 milhas náuticas é de direito exclusivo do Brasil para explorar as suas riquezas. E ali nós temos grandes reservas de petróleo e também de gás natural. Foi um direito concedido pela ONU para que o Brasil, de forma exclusiva, pudesse explorar esses recursos minerais. Isso foi combinado na Convenção das Nações Unidas pelo Direito ao Mar, e aí o Brasil acabou tendo direito dessa plataforma continental. Na verdade, todo o país ele tem direito de exigir a sua plataforma continental. O Brasil, inclusive, ainda reivindica que essa plataforma é um pouco mais extensa. O fato é que qualquer país, qualquer empresa estrangeira que queira fazer exploração aqui tem que pedir para nós, porque é a gente que tem esse direito exclusivo de fazer essas explorações. Olha para cá, eu vou chamar essa área de Zona Econômica Exclusiva, ou ZEE, ok? Agora, não confunda a ZEE brasileira com a ZEE chinesa, tá? Porque a ZEE chinesa tem outro contexto. Também é uma zona econômica, mas é uma zona econômica estratégica, especial, para que as atividades capitalistas possam ser inseridas dentro da China, que talvez você já tenha visto que é um país que ainda tem uns laços muito fortes com o comunismo, ok? Então, automaticamente, a China ela vai ter a ZEE, só que num contexto bem diferente do Brasil. A ZEE brasileira é a Zona Econômica Exclusiva do Brasil, que vai ser essa plataforma continental, esse relevo submarino, ok? Show de bola, tá pegando a fita. E aqui para a gente encerrar essa parte das formas de relevo, aqui no Brasil nós teremos planaltos, planícies e também depressões. A gente vai ver o conceito de cada um, a definição de cada um dessas formas de relevo, que é aquilo que nós temos por cima, é aquilo que nós observamos na paisagem. Quando eu falo por cima, eu falo daquilo que nós visualizamos enquanto litosfera, aquilo que nós visualizamos enquanto formas sólidas. Porque quando eu falo de estrutura geológica, é aquilo que está por baixo, é aquilo que embasa essas formas de relevo, ok? Eu coloquei aqui, planaltos estão mais destacados, correto? Por quê? Porque de todas essas formas, aqui se destaca em maior proporção aqui no Brasil são os planaltos. E aí você me pergunta, professor, o que isso tem de tão importante para a gente destacar? Bom, vai ser por causa da nossa presença no território de uma grande quantidade de planaltos que nós temos a justificativa para o nosso potencial hidrelétrico, tendo em vista que as hidrelétricas necessitam das quedas, dos desníveis do relevo, para que possam utilizar-se disso para gerar a eletricidade. Aqui, mais de 60% da nossa eletricidade ela é oriunda das hidrelétricas, da energia por meio da água. E o relevo, você percebe que tem uma grande importância para isso. O relevo planáltico vai dificultar um pouco a navegação, mas em questão energética, ele ajuda muito o Brasil a cada vez mais explorar essa fonte que é renovável e que é uma fonte limpa, que vai ser, no caso, a água, ok? Show de bola? Então, essas aqui são as características gerais do nosso território brasileiro, na sua composição de relevo, e eu faço uma menção muito importante, de extrema necessidade que você tenha visto os vídeos anteriores, porque aí você consegue associar tudo que eu estou falando aqui sobre estruturas, sobre agentes externos, sobre todo o movimento tectônico, justamente para entender a característica geral do Brasil. Tranquilo? Na próxima aula vamos falar sobre o Jurandir Ross. Vou deixar esse quadro aqui para você poder tirar o seu print e aí fica com a gente. Um grande abraço.